E aí galera, tô aqui hoje no vídeo pra falar sobre um livro que eu comprei há alguns dias na verdade eu comprei ele há meses, ele chegou há alguns dias, e ele se chama Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Pra quem não leu, eu recomendo bastante, porque ele é simplesmente incrível, a história que conta nele, pra quem já leu o universo de Harry Potter, pra quem conhece, simplesmente fica abismado com a história, porque é muito bom, compensa muito, vale muito a pena você ler ele. Bom, em primeiro lugar eu comprei a edição de capa dura, que vem assim, ele vem com essa parte exterior, que é como se fosse uma capa da capa, para proteger a capa. E depois ele vem essa capa incrível preta com esse dourado no meio, simplesmente maravilhoso. Eu não tenho palavras para descrever o acabamento do livro e como ele foi bem feito. A minha gata está destruindo minha árvore de Natal nesse momento, estou ouvindo daqui. E fora isso, eu tô extremamente chateado comigo porque esses tempos pra trás eu achei que tava com ressaca literária. Que é isso? Eu tava achando que tava cansado de ler. Eu tava trabalhando muito, mas aí eu achei que isso tava me cansando, mas na verdade era pura invenção na minha cabeça, eu não tava cansado nada porque eu comecei, aí depois que eu saí do serviço eu comecei a ler um outro livro, li um outro livro, comecei o outro, parei, tô até hoje nele e não terminei ainda, que é esse aqui, Filhos do Éden, Paraíso Perdido, que também é uma leitura que compensa bastante e o escritor é brasileiro e é ótimo, acredite, é bem, muito bom mesmo. Tem 3 livros anteriores, A Batalha do Apocalipse, Herdeiros de Atlântida e Anjos da Morte. Esse é o último livro, eu não consegui ler ainda até agora. E li o Harry Potter em 5 horas. Semanas, 5 horas. Fora isso, eu tenho esse aqui que eu ganhei de um amigo meu chamado Érico. Eu tenho alguns da coleção do Júlio Verne. Alguns. Pra quem não conhece, ele que escreveu o Viagem ao Centro da Terra. Também dizem muito bom, não li ainda, mas pretendo ler. A Menina que Roubava Livros, esse livro, gente, eu ganhei ele em 2013. Eu tô com ele até hoje e não consegui ler. Simplesmente não consegui. Fora isso, eu tenho Elantris, que eu também ganhei e não consegui ler. Tenho Game of Thrones, A Guerra dos Tronos de George R.R. Martin, não li ainda. Tenho 16 Luas, que eu comprei e não consegui ler. E eu tenho 50 Tons de Cinza, que eu ganhei no meu aniversário de 2014. Eu comecei a ler os 50 Tons de Cinza e não terminei até agora. Mas enfim, o intuito desse vídeo não é falar dos livros que eu não li, e sim do livro que eu li, achei perfeito, achei ótimo, indico, super indico, indico muito, muito, muito. Cara, esse livro é perfeito, sério. Por quê? Ele conta o que aconteceu após terminar Hogwarts. Todo mundo lembra do filme, pelo menos quem não leu os livros lembra do filme, quando acaba e fala assim, há 19 anos a cicatriz não doía mais, tudo estava bem. Tava bem nada. Tava bem nada, já provou isso aqui, ó. Muita gente deve estar se achando que a Criança Amaldiçoada é o Alvo Severo Potter, o filho do Harry. Quando na verdade não é. Isso é um super spoiler, espero que vocês não me julguem, mas podem me julgar, não tô nem aí. É spoiler, mas é ótimo. O que acontece na história? Começa a contar quando o Alvo Severo foi pra Hogwarts. Assim que acabou aquela cena da estação de King's Cross, que ele tava lá e ele vai pra Hogwarts, chega em Hogwarts, ele tá com super medo de ir pra Sonserina, só que ele entra no... Mentira, ele entra no vagão do Hogwarts Express e conhece o Scorpio Malfoy. Ele entra, ele e a Rosa, filha da Hermione, com o Rony, e eles conhecem o Scorpio e começam a conversar com ele. E a Rosa não gosta tanto dele assim porque todo mundo fala que ele é filho do Voldemort, o Scorpio. Falam que o Draco usou um vira-tempo e voltou no tempo porque a mulher dele não podia ter filho e meio que uma situação assim que acaba que dizem que o Scorpio é filho do Voldemort. E as crianças não falam com ele, ninguém gosta dele, então o Alvo Severo Potter, como ele se sente, por ser filho do Harry Potter, ele se sente muito mal, ele se sente... Meio que ele fica assim, ah meu Deus, sou filho do Harry, tem que ser o bambambam, que senão ninguém vai gostar de mim. Ele se sente um pouco excluído e ele acaba se juntando com o Scorpio, eles ficam amigos. Quando ele volta no primeiro ano, aliás, mentira, ele foi pra Hogwarts e... Sonserina. Sim, o maior medo dele aconteceu. Ele foi pra Sonserina e se sentou com o Scorpio, mas todo mundo ficou assim, nossa, filho do Harry Potter na Sonserina, nananã. Aquele alvoroço que acontece em Hogwarts, geralmente, normal. Mas enfim, ele fica super amigo do Scorpio e volta pra casa, conta pro pai, e o pai não gosta muito do Scorpio, ele vai pro segundo ano de Hogwarts. No segundo ano ele já tá não gostando tanto assim do pai dele,
Ele meio que se afasta um pouco do Harry por conta da situação toda. E cada vez fica mais amigo do Scorpion, Enfim, no quarto ano dele, ele que tá em casa no Natal, se eu não me engano, porque agora eu já não tô lembrando muito bem se é no Natal... Não, mentira, o dia antes dele ir pra Hogwarts. Diggory chega na casa do Harry e fala com o Harry que descobriu que ele soube de um paradeiro de um novo vira-tempo e queria que ele voltasse pra salvar o Cedrico, porque a morte do Cedrico era culpa dele. Que era ele que tinha que ter morrido e não o Cedrico. O Cedrico não tinha culpa nada, etc e tal. Harry nega que tem esse vira-tempo, mas na verdade tem sim. E acaba que, de alguma forma, o Alvo acaba descobrindo isso e resolve que vai voltar no passado para salvar o Cedrico. Só que nessa história de voltar no passado para salvar o Cedrico, tem uma menina chamada Delphi, que é sobrinha do Amos Diggory. Até então, sobrinha. Que fala pro Harry, que ia pro Harry conhecer lá onde ficam os idosos bruxos, fazendo o papel da boazinha, sabe? Aquelas pessoas que fodem com a tua vida. E o Alvo meio que cai na dela e fica super amiguinho dela. Quando eles estão voltando pra Hogwarts no dia seguinte, ele e o Scorpio, ele fala pro Scorpio que ele não vai voltar pra Hogwarts e que ele quer ajudar o Amos Diggory a achar o filho dele. E ele simplesmente pula do vagão de Hogwarts e vai pro lar onde ele tá. Chega lá, ele convence o Amos que ele consegue fazer isso, e aliás a Delphi convence o Amos de que ele consegue fazer isso, e ele vai pegar esse vira-tempo que tá na sala da Hermione, então ministra da magia. Quando ele chega lá na sala da Hermione, ele vai, enfim, depois de uma série de coisas lá, ele pega o vira-tempo e consegue voltar no passado. Só que ele volta no passado com o intuito de voltar na primeira tarefa do torneio Tribruxo, para poder fazer o Cedrico perder a varinha, para ele não conseguir vencer o torneio Tribruxo. Ele não vencendo, na ideia do Alvo, ele não morre. Mas o que acontece? Acaba que ele vai pro torneio Tribruxo e dá tudo errado. Chega lá na hora, ele acaba conversando com a Hermione, porque a Hermione vê eles com roupa da Durmstrang, porque ele se fez de aluno da Durmstrang, para meio que se camuflar no meio do povo. E vai e conversa com ela. Ela fica desconfiada dessa situação, porque alunos da Durmstrang ali, a varinha do Cedrico some, então eles acharam que realmente, ela achou que realmente foi eles que fizeram isso, e acharam que era o pessoal da Durmstrang querendo cortar isso, e não vai pro baile de inverno com o Victor Krum. Ela não indo pro baile com o Victor Krum, o que acontece? O Rony não fica com ciúme, eles não são um casal, a Rosa não nasce e a história toda muda. Cria um universo alternativo. Eles voltam, veem que tá tudo errado e resolvem voltar de novo pro passado para tentar corrigir isso na segunda tarefa, fazendo com que o Cedrico enche aquela... Vocês lembram da tarefa do torneio Tribruxo que ele tá no lago? Quando ele faz aquele feitiço cabeça de bolha, ele fica com uma bolha na cabeça. Eles fazem aquela bolha inchar e o Cedrico começa a simplesmente flutuar, passa vergonha. Só que nisso o Cedrico ele fica muito possesso. E ele fica tão chateado que ele se torna o Comensal da Morte. Ele mata o Neville. Matando o Neville não mata Nagini. Não matando Nagini, não conseguem matar o Voldemort. Voldemort retorna e cria um mundo horrível, onde ele é o chefe meio que do mundo, e tem um outro cara que ajuda ele chamado Agoureiro. E Dolores Umbridge é diretora. O Alvo Severo Potter nunca existiu, porque fica só o Scorpion Malfoy nessa época, porque o Alvo Severo Potter não tem como existir, porque o Harry morreu. E o Scorpion tem que convencer o Snape, a Hermione e o Rony de que existe uma realidade alternativa em que Voldemort não é o Bambambam e que eles têm que fazer ele voltar. Eles têm que ajudar ele a voltar. E, enfim, ele consegue voltar no passado, resolve todos os problemas lá que aconteceu, que ele tinha feito, o Voldemort não é mais nada, volta pro negócio e conta tudo pra Minerva, pro Harry, pro Rony, pra Hermione, pro Alvo, conta tudo. Depois que ele conta tudo, a Delphi, eles resolvem destruir o Vira-Tempo. Eles meio que somem com o Vira-Tempo, fingem que o Vira-Tempo sumiu e resolvem destruir o Vira-Tempo. Só que o Alvo ele tava meio que apaixonadinho pela Delphi, e ele chama ela pra ajudar a destruir, até porque ele tem que contar pra ela que ele não vai mais rejeitar o primo dela. E uma aquela história complicada. Aí essa Delphi ela pega o Vira-Tempo na mão e ela começa a falar as coisas. E nisso, o Alvo Severo Potter... Desculpem pela pausa que eu dei, porque a bateria estava descarregando, tive que carregar. O Alvo Severo Potter, ele... Aliás, mentira, Delphi fala pro Alvo Severo Potter que eles vão destruir jamais, mas ele percebe que ela tem uma tatuagem aqui nas costas.
Ele falou assim, nossa, que tatuagem bonita, o que significa? Aí ela falou assim, são as asas de um algoreiro. Antigamente, explica uma história sobre o algoreiro, pra quem não sabe, é um pássaro que ele prevê a chuva. Muita gente dizia antigamente que ele previa a morte, quando ele começava a chorar demais ele previa a morte. Mas na verdade ele só prevê o tempo. É ótimo pra quem tem casa, pra quem quer saber quando vai chover. Quando começa a querer chover, ele começa a chorar. É um agouro, por isso agoreiro. E daí o Scorpio já percebe que tem alguma coisa errada, porque naquela época tinha uma pessoa chamada Agoreiro que queria tipo, meio que foder com todo mundo e ela tem uma tatuagem de asa de agoreiro nas costas. Aí ele descobre que ela é filha de Voldemort, com nada menos que Bellatrix Lestrange. E ela volta no passado e tenta refazer o passado inteiro. Ela volta no torneio Tribruxo na parte do labirinto e tenta convencer e tenta matar o Cedrico, tenta fazer o Harry matar o Alvo Severo Potter matar o Cedrico. Porque ela fala que existe uma profecia que fala que o filho invisível vai matar o seu pai e vai salvar o outro seria o Cedrico. E aí o Lorde das Trevas retornará. Aí o Alvo Severo Potter fala que isso não precisa existir, que as profecias podem ser quebradas, etc, etc, etc. Aí ela fala assim, realmente, e tem que ser o Alvo Severo pra cumprir a profecia, tem que ser o Alvo Severo Potter a matar o Cedrico. Ou fazer o Cedrico, aliás, matar o Cedrico não. A não fazer convencer o Cedrico de não ganhar o Tribruxo pra poder não morrer. E o Alvo Severo Potter fala pra ela que não precisa, que profecias não precisam ser cumpridas, etc. E ela concorda com ele, que realmente a profecia não precisa ser cumprida. E que ela faz volta no passado e tenta acabar com a profecia em que o Voldemort vai matar o Harry. E aí o Alvo Severo Potter já acha que ele vai matar o Harry pro Harry não chegar a ter poderes, etc. Mas não é isso. Ela quer convencer o Voldemort a não matar o Harry, pra ele não conceder os poderes dele pro Harry, pra ele continuar o reino dele de sombras e nunca ter desaparecido. Enfim, depois de uma longa corrida, a caçada a Delphi, acaba que o Harry consegue pegar ela e prender ela, eles não matam ela, põe ela em Azkaban. E ela confessa tudo, que ela é filha da Bellatrix, que ela queria só encontrar o pai dela e que isso é horrível e que ela não teve contato com o pai e ela queria que o pai retornasse ao poder. E o Harry e o Alvo acabam se tornando, enfim, amigos, depois de tanto tempo de luta um contra o outro. O Draco acaba ajudando e eu achei simplesmente incrível essa história. Joanne, sinceramente, ela se superou de todas as formas nessa história, porque ela entrou no universo de Harry Potter de uma forma tão profunda, ela entrou em assuntos que eu acho que todo mundo gostaria de saber. Acho que eu, pelo menos, já vi especulações há anos de que Voldemort poderia ter um filho, muita gente falava que ele não podia por questão dele não ter amor dos pais, e que ele não teria amor, e que, no caso, o que eu não entendi até agora foi como a Bellatrix engravidou e teve filho dele sem que ninguém visse nada na história, absolutamente nada, porque ela morreu na Batalha de Hogwarts. Então, presumidamente, ela teve um bebê antes disso, antes da Batalha de Hogwarts. Como? Ninguém viu ela grávida, ninguém viu nada. E eu, sinceramente, queria que tivesse uma continuação ou um nono livro que explicasse, pelo menos, as coisas. Bom, é isso aí, gente. Eu gostei muito do livro. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de alguma coisa que eu deixei passar, pode deixar na descrição do vídeo, porque eu também estou muito curioso com alguma opinião de vocês, porque essa é a minha opinião que eu entendi do livro que eu li. E eu queria muito saber da opinião de vocês, o que vocês acharam, se eu deixei passar alguma coisa, se tem alguma outra coisa que vocês acharam importante que eu deixei passar batido também. Eu gostaria muito de saber, porque às vezes a gente deixa passar bobeirinha e outra pessoa percebe e eu só queria uma segunda opinião. Isso aí, muito obrigado.